a primeira etapa que você vai fazer na hora de você colocar o seu revestimento, primeiramente, você vai limpar todas as paredes. É ideal, se você tiver na sua casa um jato, bate um jato em todas as paredes, removendo todas as impurezas, ok? Se você não tiver um jato, você pode ir com a própria mangueira, jogar água na mangueira, passar a vassoura e retirar todas as partículas soltas. Então, você vai fazer dessa forma. Você vai fazer isso ao longo do perímetro de todo o banheiro. Quando você faz isso aqui, ó, você garantiu que não tem nenhuma partícula solta na sua parede, tá? Então, seu revestimento ele vai ter uma ancoragem perfeita, tá? E além disso, como tem presença de poeira aqui, quando a gente faz essa lavagem, o ar fica muito mais agradável para respirar, inclusive em um ambiente fechado, tá bom? Essa é uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que ajuda demais a executar esse tipo de atividade. Pronto, finalizou essa parte aqui, a gente vai aguardar uns 2 minutinhos para essa água puxar e a gente fazer a marcação com os níveis para a gente iniciar a aplicação do revestimento. A primeira etapa para você colocar um revestimento é você fazer um breve estudo de como é que vai ser o comportamento desse revestimento na parede. Então, nós vamos ter um revestimento aqui dentro desse ambiente, que essa parede vai ter uma parede de destaque. Tem um detalhamento, uma parede painel, como chama, né? Então, sempre que você tiver uma parede de painel, se o piso da parede de painel for do mesmo tamanho que as outras paredes laterais, é interessante que você comece por ela, porque ela manda a junta para os outros pisos também, que é o caso do que está acontecendo aqui no nosso banheiro, tá? Então, essa parede de frente, ela é importante a gente começar por ela também, porque a gente encosta o piso na parede e esse próximo vai casar aqui nele dessa forma e não vai ficar mostrando nenhuma parte do frisadozinho do canto. E o que a gente faz é o seguinte, a gente mede a parede para ver quantos metros ela dá, para ver como é que a gente vai fazer a divisão aqui da pedra, tá? Então vamos ver o espaço aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1,5 centímetros da parede ali até o canto, tá? Beleza, 1,5 centímetro, joia. Agora eu vou verificar o seguinte, vou verificar o tamanho da pedra. Primeiro, se ela vai pegar a pedra inteira aqui. Vou verificar a altura. A altura, para a gente colocar o revestimento, se a gente conseguir colocar todas as pedras inteiras, é joia, fica bonito. Mas se a gente não conseguir, a gente começa de cima para baixo e algum recorte que tiver de ficar, sempre fica na parte de baixo. Esse banheiro aqui ele vai ter um forro, então é bom porque eu consigo escolher a altura que vai ficar o meu revestimento, logo eu consigo trabalhar com a maioria das pedras inteiras, tá? Então a gente vai lá estudar as pedras para você aprender como é que você faz isso também, para a gente iniciar a marcação do nível. Bom, o piso que nós vamos utilizar para essa parede de painel do canto vai ser esse revestimento aqui, tá? Vamos olhar a especificação dele para ver quanto é que ele tem de tamanho. Ó, a largura dele é 36 centímetros e meio. Ok. O comprimento dele é 58 centímetros, 0,2 milímetro. Beleza. Olhei isso aqui, o que é que eu vou fazer agora? A nossa parede lá, ela tem 1 metro. 1 metro. E 5 milímetros, né? Vamos juntar 2 peças aqui e a gente vai dar uma verificada quanto é que dá 2 pedras juntas. Ó, 2 pedras juntas dá 1,16 m, beleza? Olha só, como a minha parede lá é 1,10 m, ela dá aqui, ó. Ou é 1,5 m, ela dá aqui. Então eu tenho justamente um pedaço sendo cortado aqui, ó. Um pedaço de 16 centímetros sendo cortado em uma peça, tá? E vai ficar um pedaço maior do que o outro. E aí você vai estudar qual é a melhor forma. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai me dar um pouco mais de trabalho para poder executar, porém vai ficar mais bonito o meu piso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, lá eu tenho 1,5 m. Então eu vou fazer o seguinte, ó, do eixo do centro onde tem o rejunte, para cá, eu vou colocar
com 50 centímetros. Bom, vou pegar aqui para ficar bem ajustado. Colocar aqui um espaçador, para a gente fazer esse estudo real aqui com espaçador e tudo mais. Daqui para cá, eu vou marcar 50 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui. E esse pedaço aqui, ó, eu vou cortar. Tá? E daqui desse risco até a outra ponta aqui, ó, eu vou puxar 1,05 m. Tá aqui ó, a marcação, 1,05 m, que é o espaço da minha pedra lá. Beleza? Quando eu faço isso, eu vou fazer um risco aqui também. E esse pedaço vai ser cortado justamente dessa forma aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, o frisado do meu rejunte, ele vai ficar no meio certinho da parede e não vai parecer que eu tenho um recorte de peça, ou seja, vai parecer que o meu piso, ele é um piso inteiro, 2 pedras inteiras, vai ficar muito lindo, muito charmoso. Então você pode escolher fazer isso também. O que acontece quando você faz isso? Dá um pouco mais de trabalho. Em vez de você cortar apenas uma peça, você vai ter que cortar 2, então aumenta mais o seu trabalho na hora de você executar, né? Beleza? Mas vale a pena, porque vai ficar muito mais bonito. Ok? Fiz isso daqui. Agora, eu quero descobrir... Já descobri qual é o tamanho do meu corte, tá? Desse lado aqui eu vou ter um corte de 50 centímetros. E desse lado aqui eu vou ter um corte de 50 centímetros, tá? Vou cortar 50 centímetros para cada lado. Beleza? Fechou. Agora... eu quero verificar as minhas alturas para eu poder colocar o meu nível lá. Para eu verificar a minha altura, eu preciso colocar uma quantidade de pedras aqui para eu poder verificar a altura certinho. Você pode fazer medindo, mas eu recomendo que você faça ameaçando a pedra. O que é ameaçar a pedra? É posicionar a pedra no lugar, colocar o espaçador e puxar a trena, porque essa medida aí não falha. Vamos lá, vou colocar pela primeira aqui. Eu coloco a primeira, coloco o espaçador aqui, coloco a segunda, coloco a terceira, coloco a quarta, coloco a quinta, coloco a sexta. 6 pedras. Eu vou ver aqui, ó. Tamanho para altura de um forro de banheiro, 60 centímetros. Tá ótimo. Fica lindo um forro com 60 centímetros. Oh, 60 centímetros. Nossa Senhora, Ave Maria. Não cabe nem uma galinha ali embaixo. Eita, resenha. Vamos lá. Voltando. Olha só. A altura de um forro, 2,60 m. Tá perfeito, tá? Vamos ver aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedras. Quanto é que a gente tem de altura aqui, ó? Bom, com 6 pedras, tá dando 2,20 m. Com 7 pedras, tá dando 2,56. Aí agora, a gente vai escolher se a gente deixa ele com 2,56, a altura do forro, ou se a gente acrescenta mais uma peça e deixa ele com... ou deixa ele com 2,93, que as pedras inteiras dá até aqui, tá? Se você for colocar a pedra inteira. O revestimento dá para essa altura. E aí você vai escolher 2,90 para uma altura do banheiro. Eu não acho que fica muito legal, não. Banheiro é uma coisa mais compactazinha. Quanto mais baixinho fica melhor, mais charmoso, tá? Então, ou a gente vai deixar com 2,60 ou 2,70. Tá? Se a gente for deixar ele com 2,60, tá pegando um pedaço aqui, uma tira de 4 centímetros embaixo, tá? E essa tira aqui, ó, não fica nada gatinho no piso fazer isso aqui, tá? Então, adotando a solução, a gente poderia sair aqui com 2,56 e colocar o piso dessa altura aqui, ó, 2,56, fica legal, tá?
2,56 é melhor para dentro do banheiro do que 2,90, 2,93, tá? Se a gente for adotar as pedras inteiras, aí você vai contar de baixo para cima e colocar essa metragem aqui. Aí o que que acontece? Pronto, verifiquei, já sei que eu vou querer no meu piso lá. Quantas pedras inteiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedras inteiras. A gente vai colocar dali pra cima, a gente vai ter 7 pedras inteiras sem nenhum recorte. E essa última de baixo daqui tem um detalhe. Todo piso, ele tem um pequeno caimento para poder a água descer para os ralos, tá? E assim, uma parte do piso acaba sendo mais alta e a outra acaba sendo mais baixa. Esse banheiro aqui mesmo, ele tem um desnível de 2 centímetros, tá? Então o que que a gente pega e faz? Para poder fazer um pequeno recorte, para poder compatibilizar e ficar nessa altura, essa última pedra daqui, ela vai ter um pequeno recorte. Em vez de eu vou lá e coloco, ela tem 76 centímetros, tá? O comprimento dela. Aí eu posso pegar ela e, para poder cortar uma peça e ela ficar com corte bom, você cortando com 4 centímetros, você consegue fazer esse corte na própria riscadeira, o que deixa mais fácil na hora de você fazer o acabamento, tá? Se você for cortar essa pedra com uma maquita, o acabamento dá para poder fazer com disco fino, fica bonito, mas com a policorte é mais fácil ainda cortar, tá? Então essa última peça aqui, ó, a gente vai sair com ela. A primeira peça aqui, ó, ela vai sair, ó, cortada. Então, em vez dela ser 76, ela vai ser aqui 32 centímetros, beleza? 32 vai ser o tamanho dessa peça aqui, ó, deixando esse frisado aqui de 4 centímetros para cortar. Então, o nosso piso começa daqui para cima. Então, o que a gente vai fazer? Vai medir do chão para cima, aqui, ó, 32 centímetros e marcar o nosso nível. E daqui para cima a gente começa colocando essa pedra aqui lá na prática. Eu vou lhe mostrar como é que a gente faz isso lá agora também, tá? Antes da gente ir para lá, a gente vai verificar o tamanho dessa peça, se ela casa com aquela outra lá também. 36,5, essa peça aqui, ó, 36,5. E a daqui, ela é 36,5. Pronto, é do mesmo tamanho. Então, beleza, ela casa perfeito uma com a outra. Você vai pegar a peça, né? Pronto, um detalhe. Na hora que você for começar a colocar o piso, você vai verificar qual é a espessura da junta do piso, tá? Antes de você fazer esse deslocamento aqui. Nesse caso aqui, a espessura de junta do nosso piso aqui, ele é uma espessura de 2 milímetros. É o que a gente utilizou aqui para poder estar colocando, tá? Fez isso aqui, a gente vai lá agora fazer a marcação dos nossos níveis na parede.